Olá pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos voltar a falar do nosso projeto do hospital. Essa é a 10ª aula e última aula sobre o projeto. A gente está com o projeto já todo montado, preparado para dar entrada. Nós precisamos apenas ver alguns detalhes com o proprietário, mas que não vai vir ao caso aqui. Então, a gente vai lá para dentro do programa AutoCAD e onde nós vamos ver a finalização desse projeto. Vai ser uma aula bastante rápida, apenas para a gente ver o projeto todo montado. Mais uma vez, solicito a você que não é inscrito no canal, que se inscreva para você receber sempre os avisos das próximas aulas. Se você já é inscrito, ou mesmo que não seja, dê um like nessa aula, deixe algum comentário, peça um assunto para uma próxima aula para que eu possa tratar. Praticamente eu domino todos os assuntos referente a projetos de proteção e combate a incêndio. Bom, aqui está então. Vocês vêm acompanhando esse projeto desde o início, né? Aqui eu já organizei o projeto dentro das folhas, tá? Aqui são apenas algumas observações que eu vou ter que resolver com os proprietários do hospital. Mas a principal delas é a gente definir, essa escada vai ter que virar uma escada protegida, tá? Que é aquela escada que você tem a ventilação feita naturalmente através de janelas, ou você pode pressurizar a escada. Então, nós vamos discutir para chegar na melhor solução. Talvez a gente tenha que abrir alguma escada em alguma das extremidades aqui, algo parecido, ou jogar uma escada para frente. Então a gente vai ver qual é a melhor solução. Isso pode demandar algum tempo, então por isso eu resolvi encerrar a aula. A rampa em hospitais tem que ter a largura mínima também de 2,20 metros, e a gente não tem aqui. Mas essa rampa a gente tem como ampliar a largura dela. Um pouco de obra, né? Vai dar um pouquinho de obra, mas tem como ser feito. Vocês estão vendo aqui que tem essa linha traçada em vermelha, e essa linha vai ter que... Essa linha é justamente para a gente criar duas áreas de refúgio. Os hospitais, eles têm que ter áreas de refúgio. Eu vou comentar a área de refúgio no finzinho da aula, mas para hospitais é um dos aspectos mais importantes. Não deixe de acompanhar até o final, onde eu vou discutir sobre esse ponto aqui, tá? Mas eu criei uma área de refúgio. O que basicamente nós fizemos com isso? Essa área de refúgio, ela nos serviu também como compartimentação. Então eu vou discutir isso aí logo no final ali, vocês vão ver que interessante. A primeira folha eu coloquei a isométrica, vocês acompanharam eu fazendo, inclusive o cálculo, tá? Aí coloquei os detalhes do tamanho de reservatório, o detalhe do registro de recalque, ligação independente da bomba de incêndio, o detalhe de sucção da bomba, né? A gente tem aquele famoso nível X da água, que pouca gente conhece, uma aula a gente pode tratar só sobre isso. Na segunda aula também eu continuei colocando detalhes, né? Detalhes de rampa, detalhes de escada, como tem que ser rampa, como tem que ser escada, guarda-corpo. Tudo isso aí a gente tratou aqui nessa segunda folha aqui. São os exemplos para quem for instalar, saber o padrão que tem que ser instalado os equipamentos, tá? Então aqui a gente colocou a folha do segundo pavimento e do mezanino aqui, tá? Olha o que eu fiz aqui, eu demonstrei essa área de refúgio, tá? Então nós temos que ter áreas de refúgio. Então é importante a gente demonstrar para o bombeiro bater o olho, ele já vai ver que nós temos áreas de refúgio, tá? Bom, aqui então segue a planta do térreo, tá? No térreo, o que acontece? Para esse tipo de edificação, a gente também tem que ter a compartimentação. Se a gente não tiver compartimentação, nós teríamos que ter chuveiro automático. Então a gente optou por compartimentar. E aqui, ó, praticamente eu já aproveitei paredes naturais que tinha, algumas janelas que vão ter que ser deslocadas aqui para um local ou para o outro. Portas corta-fogo, tudo isso aqui criando compartimentação. Então eu criei uma compartimentação nessa parte de cima, tá? Toda a compartimentação ela tem que ter saída direto para a rua, então a gente tem aqui compartimentação. Criei uma compartimentação aqui à direita, ó. Tá vendo essa parede que vem aqui em toda a edificação, portas corta-fogo em alguns corredores. Criei uma outra área aqui e essa última área aqui de compartimentação. Essa área ficou bem perto aqui do limite, tá? Eu tive que pegar todas as áreas frias aqui para que eu conseguisse compartimentar essa área aqui, bastante interessante, tá? Essa aqui já é uma planta de compartimentação. Não, desculpa, aqui é da área de refúgio, elas são muito parecidas, né? Da área de refúgio, da mesma forma que lá em cima eu tinha que ter área de refúgio,
Aqui também eu dividi em 3 áreas, então nós temos áreas de refúgio aqui, tá? Dessa forma, a gente cria muita segurança para dentro do hospital. Por quê? Um incêndio que iniciar em qualquer uma dessas áreas de refúgio, eu posso simplesmente transferir os pacientes com muito mais calma para essa outra área, enquanto eu combato o incêndio na área de refúgio, né? Ela é toda compartimentada uma em relação à outra. Então aqui nós tivemos que criar as áreas de refúgio. Numa aula eu vou falar especificamente sobre a área de refúgio, principalmente em hospitais que são obrigatórios, né? É muito legal essa medida de proteção passiva, né? Ela aumenta bastante a segurança. Então aqui eu estou demonstrando as áreas de refúgio, que nós temos 2 áreas, né? Na verdade são 3 áreas, né? A área sem rachurar é uma outra área de refúgio. E aqui é uma planta de compartimentação. Eu estou mostrando a compartimentação da edificação como um todo, tá vendo? A norma não nos permite ter mais do que 3.000 metros, tá vendo? Aqui eu tive 3.175, eu tive que tirar os banheiros para que ficasse com um pouquinho menos do que 3. Senão eu teria que modificar aqui um pouco a compartimentação. Mas enfim, é importante demonstrar para o bombeiro aqui onde que é a compartimentação. Ele vai confirmar através das paredes, ou ele vai ver se tem paredes. Aqui são os pavimentos superiores, né? Mas aqui ele consegue ver que são paredes e que a gente criou essa compartimentação. Onde não tem parede, a gente tem porta corta-fogo. Tudo isso aqui foi criado para que a gente pudesse cumprir a exigência de compartimentação. Bom, aqui ficaram apenas os cortes, né? Aqui eu defini a altura da edificação e aí aqui a gente organizou todo o nosso projeto. Eu falei que ia falar um pouco de área de refúgio no final, tá? O que acontece? Para hospitais, e tem conventos, tem alguns casos específicos que a instrução técnica número 11 nos obriga a criar áreas de refúgio. Se você tivesse um hospital com mais pavimentos aqui, inclusive essas áreas de refúgio teriam que ser ligadas através de rampas, tá? Que não vem ao caso aqui. Mas a gente criou essas áreas de refúgio. Então essas áreas de refúgio, a norma fala que elas não podem ser maiores do que 2.000 metros ou 1/3 da edificação. A gente tem que olhar com calma. Mas o conceito basicamente é esse. Não basta simplesmente eu dividir minha edificação no meio e falar que criei 2 áreas de refúgio. Elas têm que ter saídas diretas para a rua e elas têm um tamanho máximo que podem ser. E elas criam verdadeiros locais de segurança dentro da edificação. Porque se a gente tiver fogo em qualquer um dos 2 lados, eu sei que passando para esse outro lado, para essa área de refúgio, eu vou ter um local mais seguro com saída direto para a rua. Então, sempre que eu crio áreas de refúgio, tenho que ter saídas dos 2 lados, tá bom? No caso aqui, foi bastante conveniente, porque eu tinha que criar a compartimentação e tinha que criar a área de refúgio. E eu fiz isso tanto no pavimento superior, ó, tá vendo? Ó, a gente tem uma saída de emergência aqui, contudo nós vamos ter que verificar, né? Como eu já falei, essa escada deveria ser EP, vamos ver se a gente vai criar uma escada EP aqui ou não, enfim, nós vamos estar olhando depois. Escada EP é escada protegida, tá? Nesse caso aqui, a mesma coisa, esse é um pavimento que está em cima, né? Então nós criamos 2 áreas de refúgio aqui, tá? Essas áreas ficaram menor do que o que a norma determina, então ficou perfeito. E cada uma delas tem uma saída. Aqui a gente tem a rampa e de cá nós vamos ter a escada também conforme norma. Essa rampa também nós vamos preparar ela conforme norma aqui. Tá? Nesse lado de cá nós vamos ter que ter provavelmente uma outra escada, mas não vem ao caso aqui pra gente. Vocês viram que é relativamente trabalhoso, demanda um pouco de conhecimento, mas não é impossível, tá? Então eu estou gravando essas aulas justamente para vocês pegarem alguns aspectos da norma, pegarem o jeito e poder desenvolver aí os seus trabalhos, tá bom? Nós estamos gravando já uma outra série de vídeos que ela vai ser sobre um prédio residencial muito legal também, assunto bastante recorrente, tá? E nós vamos ter algumas surpresas aí que eu estou criando no canal que vocês vão acompanhar aí a partir dos próximos vídeos, tá bom? Pessoal, obrigado aí e até a próxima aula.